Boa noite a todos, eu sou o Felipe Ribeiro e esse é mais um Contando Histórias do Povo. Hoje eu venho trazer para vocês a história da Rosângela, uma mulher batalhadora que teve 4 filhos, e quem está contando essa história é uma amiga dela que mandou essa história. Mas antes de eu contar a história, vou pedir para vocês: se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu curtir, me segue no Instagram, me segue no TikTok. Eu vou estar postando todos os dias uma nova história, tá certo assim? Eu queria dar um aviso, eu li essa história antes, é uma história bem perturbadora, porque é uma história longa, uma história delicada, uma história muito conturbada, e quem tiver um pouco de sensibilidade, assim, que for muito sensível, eu acho melhor não assistir. Mas quem gosta de uma história mais pesada, eu recomendo muito. Então vamos lá? Meu nome é Mara e essa história é de uma amiga minha muito querida. Vou contar a história dela hoje. O nome dela é Rosângela. Trabalhávamos no frango frito, o ano era 98. Conheci a Rosângela desde 96. Rosângela era uma mulher alegre, trabalhadora, sem filhos, morava com a mãe. Nossa rotina por conta do trabalho era muito puxada, mais ou menos, dizendo assim, pelo trabalho. Mas sempre arrumávamos no domingo no mês, pelo menos um tempo para a gente fazer uma bela de uma feijoada. Ela cozinhava muito bem e eu adorava botar o papo em dia, enquanto ela fazia o almoço. Em um desses dias, ela estava conversando comigo e ela me disse que estava conversando com um rapaz pelo MSN, bate-papo, e que ele era de perto do Campo Limpo, que tinha um papo legal e que eles iriam se encontrar na outra semana. Perguntei se ela não tinha medo dessas coisas, mas ela disse que seria um lugar público, no shopping, e que não teria problema. E assim foi. Na semana no shopping, ela foi tomar um chopp e conhecer o, enfim, Ronaldo. O tempo foi passando e eles se conheceram cada vez mais. Foi criando uma intimidade e ela me apresentou o Ronaldo. Era um homem simples, alegre, brincalhão. Foi bem legal quando ela nos apresentou o Ronaldo. O tempo foi passando e o Ronaldo foi bem sincero com Rosângela. Ele teve um relacionamento, era divorciado, tinha 5 filhos e com a ex-companheira, que vamos chamar assim de Beth. Beth era uma mulher de 1,70 m, cabelos negros, pretos, uma pele morena. Porém, quando vi Beth, senti um arrepio, como se algo tivesse errado. Ronaldo era um pai excelente, que sempre assistia os filhos com a pensão e com a visita. De 15 em 15 dias, sempre cumpriu seu papel de pai. Demorou alguns meses e Rosângela me disse que eles iriam morar juntos, aonde as crianças dele sempre passavam o final de semana. Fim de semana sim, fim de semana não. Estava com ele. E não demorou muito, Rosângela ficou grávida do seu primeiro filho, com o Ronaldo. Eles estavam muito felizes. E esses 9 meses passaram muito rápido. A criança nasceu, o pequeno Marcelo. Rosângela sempre recebeu muito bem as crianças de Ronaldo. Beth nunca se conformou em perder o Ronaldo, mas Rosângela não sabia disso. E às vezes, Ronaldo não levava as crianças. Beth é quem vinha buscar. Tempo que Rosângela estava de licença maternidade, Beth chegou aí na casa de Rosângela quando precisava buscar as crianças. Uma vez, Rosângela já havia voltado de licença maternidade e chegou a sexta-feira. Rosângela estava trabalhando. Ronaldo trouxe as crianças como de costume.
E no sábado, Ronaldo estava de folga, sábado e domingo. Beth apareceu por volta das 17 horas no sábado. Disse que as crianças tinham uma festinha e que ela queria levar, mas para não levar elas sem comer, se poderia fazer a comida lá mesmo. Ronaldo não achou nada demais e deixou Beth entrar, mas Beth tinha um plano. Beth tinha ido em vários terreiros para pedir que fizessem algo para separar Ronaldo de Rosângela, porém ninguém quis aceitar. Até ela achar um que aceitou, cobrou caro e fez uma poção que envolvia pó, ervas, 2 peças de roupa que Beth já havia pedido para uma das crianças pegar e outras coisas que não sabemos. Essa parte da história sabemos porque lá na frente uma entidade iria contar, mas vamos chegar lá. Beth na casa de Ronaldo, Beth na casa de Ronaldo e Rosângela Beth na casa de Ronaldo fez a comida e deu para as crianças. Por uns minutos, Ronaldo foi para outro cômodo. Foi aí que Rosângela colocou a tal poção na comida. A mesma comida que ela já tinha dado para as crianças e elas já tinham elogiado. E Ronaldo ouviu quando uma das pequenas elogiou e não achou nada demais. Assim, Beth foi embora com as crianças. Rosângela trabalhava até a meia-noite. Chegou em casa quase 1h30 da manhã, estava cansada e com fome, e achou que Ronaldo havia feito comida. Comeu, assim como Ronaldo, que já havia jantado. Eles achavam que seria uma noite normal, mas a partir daquela noite, tudo seria diferente. Naquela noite os dois tiveram muitos pesadelos com cobras e outros bichos, e uma coisa tipo uma sombra que sugava o pescoço deles. Ambos tiveram sonhos parecidos. Acordaram no domingo com mal-estar, mas sem nada aparente. Apenas uma sensação ruim. Ali o mal já estava plantado. Os dois haviam ingerido a tal poção que Beth havia colocado na comida. Não se passou uma semana e Ronaldo, que era tão dedicado à família, se transformou. Começou a beber, chega tarde. Ele e Rosângela começaram a ter problemas de saúde, não queria mais saber de ficar com o filho mais novo. Rosângela, antes uma mulher firme e saudável, se tornou doente, faltando várias vezes no trabalho. A coisa se tornou insustentável, as brigas foram muitas, até que veio a separação. Rosângela voltou para a casa da mãe e Ronaldo ficou em casa sozinho. Depois de separados, Ronaldo parecia que tinha acordado de um pesadelo e voltou ao normal. Parou de beber, voltou a ser o que era antes. Mas a saudade apertou. Do outro lado, Rosângela também havia melhorado. Estava se desdobrando, mas a saudade era tão grande, pois antes daquele dia, o amor e a harmonia naquela casa reinavam. Agora a tristeza e a solidão. E assim, um ligou para o outro e marcaram de se encontrar. Os dois se encontraram e tentaram matar a saudade, mas no outro dia amanheceram doentes, muito mais doentes. Tão doentes que dessa vez uma amiga que recebia uma entidade chamou uma das suas entidades e revelou tudo o que estava acontecendo. Contou os detalhes que já durava 2 meses. Desde o dia que Beth havia colocado a tal poção na comida. A entidade avisou que foi feito algo para que os dois ficassem doentes e ficassem juntos. Rosângela acreditou. Ronaldo não acreditava e disse que o amor deles era maior e que talvez na igreja poderia fazer algo para ajudar eles. E assim foi o que fez. Foi até a igreja e pediu a ajuda do pastor, que orou e disse que todo o mal havia se quebrado. Ronaldo saiu bem de lá. Rosângela também estava bem, porém ainda estavam separados. Era uma sexta e Ronaldo pediu que Rosângela fosse se encontrar com ele, ainda com medo, mas com muita paixão em seu peito.
De sexta para sábado, eles se encontraram e tiveram uma linda noite de amor. O dia passou e à tarde, Rosângela, que havia misturado sua energia sexual com a de Ronaldo, começou a passar muito mal. À tarde, ela passou tão mal, que os olhos começou a revirar. Nessa altura da história, já não era mais segredo. Uma colega nossa de trabalho, que conhecia uma mãe de santo próxima à nossa casa, na época, levou Rosângela e me levou junto, mais um amigo que trabalhava com a gente que tinha carro. Rosângela estava desmaiada, foi carregada no carro até o terreiro de Mãe Cláudia, que ficava no Jardim São Luís. Chegando lá, uma entidade da médium que já esperava eles, com uma voz firme, falou: "Vocês me trouxeram uma mulher quase morta." Caramba! O que vocês querem que eu faça? Ela não vai fazer o que precisa. Ela já recebeu o recado do lado de cá e não ouviu. Agora está quase do lado de cá. Deu uma gargalhada. A entidade era uma pombagira que estava pronta para trabalhar, mas precisava curar toda aquela energia ruim que estava em Rosângela. Do outro lado da cidade, Ronaldo se embriagava e não sabia o porquê. Afinal, tinha encontrado sua amada, mas não conseguia parar de beber. No terreiro, a pombagira, no corpo de Mãe Cláudia, trabalhava com o invisível. Chamou outros médios que precisavam para trabalhar para ajudar a desfazer aquele mal. Porém, era uma energia de magia velha, antiga, e que não tinha como ser desfeita. Porém, tinha solução para o problema. Depois de 3 horas ali, Rosângela acordou, mal, ainda fraca, e não parecia sequer lembrar do que era, quem ela era. Foi feito mais alguns trabalhos e a entidade determinou que Rosângela precisava ficar ali mais 2 dias para se recuperar e cumprir um ritual que traria ela de volta. Mas como Ronaldo não estava ali, a entidade falou que ele era parte importante deste ritual e avisou que se eles se encontrassem novamente e misturasse as energias, a morte era o caminho. Mas ninguém conseguia falar com Ronaldo. Assim foi até a segunda-feira, quando Rosângela foi para casa e estava se recuperando bem. A essa altura, Ronaldo estava sóbrio novamente e ligou para Rosângela. A mãe de Rosângela, que já não suportava mais aquela situação, pediu que Ronaldo se afastasse de sua filha, porque caso contrário, eles iriam morrer. Ronaldo não acreditava nisso e estava a um passo da loucura. Nesse período, ele, por ter misturado com a energia de Rosângela, surtou e arrancou os dentes da frente. Caramba! Depois mergulhou novamente na bebida. Entre os clarões e apagões, voltava a se embriagar. Nossa. Rosângela voltou a trabalhar, magra demais, mas com uma esperança no olhar. Conversamos e ela me falou o quanto sua vida tinha mudado em tão pouco tempo e as reviravoltas que deu. Ela continuou e me mostrou várias vezes durante a semana as seguintes ligações entre ela e Ronaldo, que eles trocavam mensagens, ligações, por quanto tempo eles conseguissem. Ronaldo era metalúrgico, dos bons, mas nos últimos tempos já não era tão bom assim. Um final de semana, já depois de 2 meses que os dois não se encontravam, surgiu um passeio para a praia como uma excursão daquelas de bairro. E Ronaldo viu uma oportunidade de ver Rosângela. Ele falou para ela e combinou que se eles fossem numa excursão, ninguém ficaria sabendo. Que os dois foram juntos e que eles iriam e voltariam sem dormir juntos, sem muito contato.
visto que Rosângela estava com muito medo. Mas os dois tinham uma história, um filho e muito amor. Já tinha dado um problema aí. E aí, vamos ver o que dá, né? Ela se rendeu, mas com essa condição de não haver contato sexual entre os dois. Ele aceitou. Então Ronaldo comprou 2 passagens para a praia. Como seu filho ainda era de colo, Rosângela combinou e pediu para que a mãe ficasse com o pequeno no dia da viagem, com a desculpa de que iria com as amigas para distrair a cabeça, já que não podia estar encontrando com o Ronaldo. E assim foi. No segundo domingo do mês, eles se encontraram cedo no ponto de encontro do ônibus. Antes de sair de sua casa, sua mãe ainda reforçou: filha, não vá se encontrar com o Ronaldo. Você sabe que não pode, né? A filha acenou com a cabeça, deu um sorriso de canto de boca e saiu. Já na fila do ônibus, Ronaldo a esperava. Com alegria, ele tinha voltado à sua sanidade nesses 2 meses, tinha procurado o dentista e refeito os dentes que havia arrancado. Deu um belo sorriso para Rosângela e retribuiu. Ronaldo que matou a saudade de Rosângela com um beijo longo e demorado. Entraram no ônibus ainda à noite e, junto com outros passageiros, eles só não sabiam que seria sua última viagem juntos. Chegando à praia cedo, eles tomaram café da manhã, tiraram fotos. Ronaldo foi até um quiosque e pediu 2 cadeiras e um guarda-sol. E ali pediu comidas para o dia, almoçaram camarão, se beijaram como 2 adolescentes. Mesmo com medo, Rosângela estava vivendo um dia feliz, como não vivia há muito tempo. Ronaldo pediu 2 caipirinhas e repetiu. Já eram 3 da tarde, quando Ronaldo começou a passar mal. Um mal-estar tomou conta do seu corpo e Rosângela se desesperou. Lembrou imediatamente da ordem da pombagira, mas já era tarde. Ronaldo estava babando, espumando como se tivesse raiva. Uma multidão começou a se juntar e logo chamaram a emergência. Rosângela, apavorada em meio aos seus pensamentos e o que estava acontecendo na sua frente. Não sabia o que fazer. Logo a emergência chegou e levou o Ronaldo. Não demorou muito para que ela também começasse a passar mal. Também o coração começou a palpitar, os olhos pareciam que iam explodir, sua pressão aumentou. Rosângela foi socorrida junto e ali foi que ela se deu conta de que era muito sério. Ela e Ronaldo foram colocados em 2 macas, chegando no hospital, e foi a última vez que Rosângela viu o Ronaldo vivo. Ele teve uma complicação respiratória e morreu. Ali mesmo. Rosângela teve pressão alta e um pequeno AVC, que a deixou com um dano em um de seus olhos, o olho direito. Ela ficou internada durante 21 dias. Nossa. Ana, nossa amiga que havia levado Rosângela para o terreiro, foi até lá e pediu ajuda à mãe Cláudia, quando ficou sabendo por uma ligação que estava no celular de Rosângela, que era um dos contatos de emergência. Ana foi ao terreiro e pediu ajuda de mãe Cláudia, que prontamente ajudou como pôde. Assim que Ana falou com mãe Cláudia, ela incorporou uma entidade que parecia puxar algo ou alguém. Isso foi na segunda-feira e foram 20 dias, mas Rosângela sobreviveu. Ronaldo teve seu corpo enterrado 2 dias depois daquele domingo ensolarado. Sua ex-mulher e seus 5 filhos estiveram no enterro, amigos e familiares. Rosângela, ainda internada, não sabia o que tinha acontecido, mas contou que teve um sonho onde encontrou com Ronaldo.
mas que no sonho uma linha os separou e ouviu dizer que aquela linha iria separar eles por enquanto. Quando Rosângela acordou, naquela semana, e se recuperou bem, os médicos programaram a alta dela. Quando chegou aos 21 dias, ela voltou para casa da mãe, que a esperava. Ela, nessa altura, já sabia sobre Ronaldo. Chorou muito, mas não tinha o que fazer. O tempo foi passando, ela se curou, mesmo com aquela sequela, voltou à casa de mãe Cláudia para agradecer. A mesma ficou feliz de vê-la de pé e triste ao saber que avisou sobre encontrar novamente o ex-companheiro. Rosângela pediu desculpas e disse que não duvidou, mas que a vontade de viver com Ronaldo era muito grande. Que eles não tiveram nada além naquele dia, mas mãe Cláudia disse que aquela magia foi feita com algo antigo, que iria além, e que o único jeito que conseguiu era deixando os dois afastados. Ela entendeu e agradeceu, e foi para casa. Passando os dias, retornou ao trabalho. Eu que vi alegria e entusiasmo naquela mulher, quando me contou sobre o primeiro encontro, já não via mais a mesma alegria naquele olhar. Agora mais magra, com uma marca do AVC no seu olho que era visível. Felipe, a partir daquele dia vou resumir essa história por 2 motivos. Porque ela está longa demais e porque eu me afastei. Não por nada, é porque me casei e fui morar em outra cidade por 5 anos. Quando voltei, já tinha o meu pequeno, que hoje tem 16. Ela havia conhecido um outro homem, Paulo, um homem simples, que era porteiro, era bem mais velho que Rosângela, tinha uma aparência descuidada, mas assumiu a responsabilidade na vida de Rosângela. Nesse meio tempo, a mãe de Rosângela faleceu. Ela teve gêmeos com Paulo e depois uma menina que tinha deficiência. Nossa, quanto sofrimento para essa mulher. Felipe, dentro desses 5 anos, ela sofreu mais e mais um pouco. E foi ingênua. Talvez isso tenha lhe custado a vida. Pois Beth ainda quis dar sua última cartada. Meu Deus. Ela descobriu que Rosângela estava casada e teve filhos. Ela visitou o filho de Ronaldo com Rosângela com o pretexto que os irmãos queriam conviver com o Marcelo. Foi aí que o perigo rondava. Ela conseguiu plantar coisas no quintal de Rosângela, jogando trouxinhas de alguma coisa que ela trazia para plantar o mal na vida de Rosângela. Meu Deus. Como Rosângela sempre que possível ia na casa de mãe Cláudia, as entidades avisaram para ela se afastar de alguém que ia na sua casa e para ela procurar na sua casa, no quintal, que tinham coisas feitas. Explicou como jogar aquilo fora e aonde jogar. E foi assim que Rosângela se afastou de vez de Beth. Não sei se foi por essas coisas ou foi pelo tempo dela mesma aqui, na Terra. Mas Rosângela ainda ficou entre nós por mais 2 anos, deixando Paulo com 4 crianças para cuidar. Nossa. O enterro de Rosângela foi triste. Me deixou com uma sensação que as pessoas que fazem o mal para outras pessoas conseguem viver bem. Mas ao mesmo tempo quero acreditar que existe a lei do retorno. Beth ainda vai pagar por tudo que fez. Ela encerra a história, né, dessa forma, agradece e é uma história bem pesada, né? Muito pesada. Eu nem sei o que falar. Muito sofrimento. A gente às vezes tem essa sensação mesmo que as pessoas que fazem o mal para as outras pessoas, elas ficam impunes.
A gente procura frequentar uma religião determinada que for. Eu sou de religião de matriz africana, mas eu já ouvi falar de relatos de pessoas tanto que vão à igreja e vão na Umbanda, Candomblé, Quimbanda, buscar o mal para outras pessoas, às vezes de dentro da igreja mesmo, quanto eu já vi também, não trabalhos, mas como é uma comunhão de gente dentro da igreja, as pessoas pedirem o mal para as outras pessoas, né? Mas é muito complicado, né? Muito triste, porque envolve a vida de duas pessoas que viviam só para trabalhar e ser feliz, e envolve a vida de outras pessoas, que vai as crianças, né? Vai a mãe, acaba que todo mundo sofre, né? É muito complicado. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história. É uma história que mexe um pouquinho comigo. Já conheci, já passei, já fui vítima desse tipo de coisa, e é muito difícil a gente conseguir se livrar dessas marcas e das coisas que são jogadas pra gente, de pragas mesmo, de familiares. É bem complicado. Mas é isso. Se você gostou dessa história, foi a Mara que mandou pra mim. Eu agradeço, Mara. Espero que vocês tenham gostado. Envie histórias para mim. Eu vou ler todas as histórias com muito cuidado, muito carinho. Se você quiser modificar o nome ou quiser que eu modifique, manda para mim lá por e-mail escrito que não quer que revele o nome. A gente vai atender o seu pedido. Tá certo? Fique com Deus. Um grande beijo. E até a próxima história.